Então, aqui no quarto vídeo, o povo, quando é levado para o cativo, ao cativeiro, ali para a Babilônia, os primeiros de Judá e Israel passaram 50 anos como escravos do domínio debaixo da Babilônia. Esse período, Israel, então, ela não tem mais uma monarquia, ela fica desorganizada. Então, o fim do primeiro êxodo acaba possibilitando a volta dos israelitas para Jerusalém, que foi reconstruída juntamente com o seu grande templo. Ali, então, começa a ser utilizado o nome que procede de Judá, e aí dá um nome judeu e também o nome judaísmo. Durante esse período, Israel ela nunca ficou exercendo um poder político, uma geografia política própria. Israel sempre foi dominada nesse período por povos estrangeiros, assírios, persas, gregos, seleucidas e os romanos. Depois disso, né, dessas dominações que acaba tendo, né, Israel, ela ao ser dominada pelos romanos, né, que acaba sendo ali o povo que fica durante um bom período dominando aquela nação, eles acabam se revoltando contra aquele império romano, que se chama da Grande Revolta Judaica, que é a rebelião que começa em 66 e vai durar até 72 depois de Cristo, que é quando o general Tito ele vai invadir Jerusalém e vai destruir o segundo templo. Alguns dizem que ele não queria destruir, mas foram os seus soldados que acabaram destruindo ali o segundo templo. A região, então, ela é transformada em uma província romana e batizada com o nome de província judaica. A segunda rebelião contra os romanos foi a rebelião de Bar-Coquebas. Essa revolta, né, ela ocorre quando o imperador Adriano estava no poder e em 135 depois de Cristo. Então, os judeus que acabaram sobrevivendo com a chacina e a matança que o Adriano mandou fazer naquele local, eles acabam sendo feitos escravos e muitos ali são expulsos daquele local. Então é isso que acaba acontecendo com eles. Então, durante quase 2000 anos de duração, teve esse êxodo que os judeus saem de sua terra e que não retornam mais a Jerusalém. No período de 135, só um dado que ficou aqui passado, é quando aquela região muda um nome para Palestina, que é derivado de Filisteia, que através do nome grego, né, antigo, é Pelesete, que lembra a terra dos filisteus. Adriano que muda o nome. Então, por isso que os judeus não gostam de falar que aquele local se chama Palestina, porque se remete aos inimigos que vieram da além da montanha, da além do mar, da Europa, que eram os filisteus. Então se colocou esse nome para tentar afastar o nome da parte judaica. Nesse período, Israel, o povo judeu, eles ficam sem terra. Então a geografia política nesse momento não existia. Havia um povo judeu, mas não havia uma nação judia. Então, em 638, Salazar ele toma Jerusalém e os judeus que ali ainda estavam, nesse momento, passam a ser escravizados, maltratados,
e muitos acabam saindo também daquele local. E isso vai perdurar até o Império Otomano, que foi de 1517 a 1900 e o quê? 17 também. 1517 a 1717. Isso está no slide que eu preparei para vocês. Então, ali, mediante essa perseguição antijudaica, para que nós possamos entender, o povo judeu, a terra, ficou sob o domínio de vários povos, de várias culturas ali. Para vocês terem noção, aquela terra, Jerusalém, ela pertenceu aos otomanos, os árabes, pertenceu aos franceses, aos ingleses, todos eles acabaram dominando naquele local. Em 1066, começa a ocorrer um ódio generalizado dos judeus na Europa. E tem um dos maiores massacres do mundo. Existem 10 maiores massacres do mundo. Eu creio que deve ter no Google acadêmico, né, sobre isso, vocês podem ver. E um deles é esse aqui, que é o massacre de Granada, que foi a morte de vários judeus. Também teve um massacre em Portugal, que uma rainha mandava matar, degolar os judeus, pendurar a cabeça dos judeus, para que os judeus fossem expulsos daquele local. A Alemanha e a Inglaterra começam também a ter perseguição aos judeus em 1290. A França começa em 1306 e tem um cume também de assassinatos em 1394. E a Espanha em 1391, que acaba culminando com as expulsões dos judeus em toda a Europa nesse decorrer dos anos. Com a ascensão, né, em 1492, o povo judeu ele apenas sai da parte desses países e vão em direção a alguns outros países, Rússia, Polônia. Eles vão tentando ficar em outros países onde não havia uma grande perseguição. Em 1506, em Lisboa, eles são expulsos por completo e muitos mudam até o seu nome, passam a Oliveira, Carvalho, exatamente nesse período. E então os judeus vão para habitar na parte oriental. Para que nós possamos ter uma ideia maior, o novo Estado de Israel começa em 1948, que é quando, depois logo da Segunda Guerra Mundial, que os judeus eles acabam sendo perseguidos, né, de uma maneira mais doentia, né? Uma coisa mais doentia, algo que nos dá até uma certa relutância. Então, no século XIX para o século XX, vai começar algo que é chamado de pogroms, né, que vai forçar uma onda de imigração dos judeus, que de forma ilegal eles acabam sendo imigrados para Israel, ali naquele local. E isso começa um movimento que eu falei lá no início, que é o movimento sionistas, que é o movimento onde já pensava em Israel voltar para aquele local. Depois disso, desse ataque à ONU, com o voto de Minerva do brasileiro, né, Oswaldo Graça Aranha, ele acaba influenciando o novo Estado de Israel. Hoje Israel, politicamente, é uma república parlamentar. Ela tem uma lei, as leis são umas leis básicas que são formadas pelo Knesset. O Knesset é o que é chamado de parlamento. Existe o chefe de governo, que é o primeiro-ministro, que acaba exercendo o poder executivo. E ele é escolhido pelo presidente. A pessoa que é escolhida dentro de um regime parlamentar é aquela que tem a maior possibilidade
de fazer um governo de coalizão, né, que é assim que se governa dentro da parte parlamentar. É interessante também a gente saber que dentro desse parlamento existe árabes, muçulmanos, judeus religiosos, ateus, cristãos, tudo dentro desse parlamento. Isso é democracia, gente. Democracia é lidar com os opostos, sempre. Que possamos manter isso, sempre. Então encerramos aqui o nosso vídeo. Que Deus abençoe vocês. Continuo pedindo oração aí pela minha saúde. Meu pulmão está um pouco debilitado. E que Deus abençoe vocês. Antes disso, deixa eu ver aqui. Esse livro aqui, gostaria que vocês também pudessem ler. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor.